Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham ao vivo aqui hoje em mais um webinar do Comitê de ESG da Abrapsa. Muitos de vocês são membros da Abrapsa, mas para aqueles que ainda não são ou que ainda não conhecem, acho que é importante vocês saberem que a Abrapsa é uma entidade sem fins lucrativos que reúne as principais empresas de serviços, apoio e gestão para terceiros na execução de processos de negócios de suporte para as áreas administrativa, financeira e recursos humanos no Brasil. A Abrapsa, que é a Associação Brasileira de Provedores de Serviço de Apoio Administrativo, tem inúmeras empresas associadas, os seus executivos, os seus colaboradores participam aqui da Abrapsa como forma de atualização de conhecimento, de compartilhamento do que o mercado está fazendo, busca por boas práticas de mercado, sempre visando trazer o que há de melhor e mais atualizado para o nosso setor e especialmente para os nossos serviços. Eu convido vocês a conhecerem o website da Abrapsa, que é abrapsa.org.br. Lá nós temos muito conteúdo para ser compartilhado, temos o nosso manifesto, tem as informações sobre o que a gente busca, o que a gente trabalha, os nossos objetivos, e eu acho que isso tudo é muito importante para que todos nós aqui possamos adquirir mais conhecimento para melhorar o nosso dia a dia, tá? Eu sou o Leonardo, sou um integrante do comitê de ESG aqui da Abrapsa. O nosso objetivo dentro do comitê é trazer informações úteis sobre esses temas ambientais, sociais e de governança, o que as empresas têm promovido, quais são os benefícios dessa promoção, da adoção das práticas ESG para as organizações, os reflexos que isso tem aos colaboradores, ao mercado, aos acionistas. Então, tudo que permeia o tema ESG, nós trazemos aqui de maneira fácil, tranquila, leve e especialmente para vocês, para que tenham a possibilidade de tirar da fonte todas as informações necessárias para vocês implantarem esses assuntos dentro das suas organizações, para que vocês saibam o que está acontecendo, para que vocês avaliem eventuais riscos do não cumprimento de determinados assuntos. Então, eu quero estimular vocês, a partir deste conteúdo de hoje, já ir preparando perguntas, dúvidas, para que ao final do nosso bate-papo vocês possam compartilhar suas dúvidas, seus questionamentos, seus comentários com a nossa palestrante, que eu já dou as boas-vindas, que é a Andrea Lobuio Coppola. Ela é a sócia da área trabalhista, previdenciária e de pessoas aqui da PPIC. A PPIC é uma firma de auditoria, consultoria e outsourcing, membro da Abrapsa, e que gentilmente determinou aí um pedaço da sua agenda para compartilhar um pouquinho sobre um tema extremamente importante, que é o relatório de transparência. Ela vai explicar o que é o relatório de transparência salarial, da onde isso surgiu, se isso é uma obrigação ou se não é, quem criou, para quem é válido, quem tem que cumprir. Ela vai nos trazer aqui informações muito detalhadas sobre esse assunto. Então, se você tem curiosidade, tem dúvidas, tem perguntas, já vai se preparando aí que ao final a gente vai querer ouvir todos esses questionamentos. Andréia, seja bem-vinda, obrigado aí pela sua disponibilidade, por selecionar um pedaço da sua agenda para compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Eu vou desligar minha câmera aqui, vou deixar você bem à vontade, porque eu também estou ansioso para conhecer mais desse assunto, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Léo. Bom dia, gente. Alguns aqui já me conhecem. Eu sou a Andrea, aqui da PPIC. Sou responsável pela área trabalhista e previdenciária aqui da PPIC. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse relatório de transparência salarial. Então, esse relatório, ele veio, né? A gente teve a Lei 14.611, né?
de julho de 23, e posteriormente à divulgação dessa lei, a gente teve o decreto 11.795 e a portaria 3714. Tudo isso para falar sobre igualdade salarial. Será que a gente precisaria de tudo isso? Talvez não, né? Se a gente tivesse colocado em prática o que consta, por exemplo, na nossa Constituição. Porque a Constituição, ela já proíbe a discriminação de sexo, gênero, né, idade, cor ou estado civil. E aí, na nossa CLT, também temos o artigo 461, que diz que todo trabalho de igual valor, prestado no mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Temos ainda as convenções 100 e 111 da Organização Internacional do Trabalho. Tá? Que o que dizem essas duas convenções? A Convenção 100, por exemplo, ela trata da igualdade de salário e condições de trabalho entre homens e mulheres. Então, ela foi ratificada pelo Brasil em 1957. E a 111 trata da discriminação no emprego e na profissão, que também foi ratificada pelo Brasil em 1965. Mediante a tudo isso, não poderíamos ter essa desigualdade salarial que foi encontrada nos relatórios de transparência. Então, veio agora em 2023 essa lei, e qual que é o objetivo dela? O objetivo é fiscalizar, autuar as empresas? Para mim, neste momento, não é esse o objetivo. Essa lei, ela busca uma mudança no mindset da sociedade, tá? Então, eu vou trazer alguns dados. Essa lei, ela é obrigatória. Quem é obrigado a enviar o relatório de transparência, tá? Todas as empresas com mais de 100 colaboradores. Isso no estabelecimento, tá? É uma obrigação por estabelecimento. Então, se eu tenho 5 estabelecimentos e a soma deles totaliza 100, eu não preciso encaminhar, tá, as informações do relatório de transparência salarial. Se eu tenho 100 colaboradores em cada estabelecimento, aí sim eu preciso encaminhar. E a gente vê também uma diferença, né, do primeiro relatório para o segundo relatório, que eu vou comentar aqui. Então, o objetivo dessa lei é promover medidas para garantir a igualdade. As empresas, para que exista essa promoção, elas também têm que ter canais de denúncia, onde o colaborador pode fazer uma denúncia em relação à atividade, ao trabalho, ao salário. Promover programas de diversidade e inclusão, promover a capacitação das mulheres, tá? Isso é muito importante. E dessa forma, né, a gente acaba promovendo um ambiente de igualdade. A obrigação, né? A gente tem 2 relatórios de transparência divulgados, um com informações de 2022, outro com informações de 2023. Vamos ver aí o que será do relatório de 2024, porque aí as empresas tiveram um tempo para maturar toda essa legislação. Então, eu trouxe algumas informações importantes sobre os relatórios. A informação principal é que em 2022 a gente tinha aí uma diferença salarial de 19,4%. As mulheres ganhavam 19,4% a menos que os homens. Já em 2023, esse percentual aumentou para 20,7%. Então, do primeiro para o segundo, a gente tem uma piora na remuneração das mulheres, infelizmente. Esse relatório, ele traz análises tanto do salário mediano
quanto da remuneração. Quando a gente fala de remuneração, ele vai considerar as horas extras, adicional noturno, enfim, tudo aquilo que o empregado efetivamente ganha, tá? Então, a remuneração dele. E quando eu considero tudo isso, a mulher acaba sempre ganhando menos. Então, esse relatório ele vai trazer, por exemplo, ele quer entender por que as mulheres não fazem horas extras e os homens fazem. Esse é um exemplo, tá? Então, quando eu falo que a mulher não faz horas extras, é porque ela tem uma outra jornada. Então, ela sai correndo do trabalho porque ela tem os filhos, as tarefas domésticas para cuidar. Enquanto isso, o homem tem o suporte desse feminino dentro de casa, o que faz com que ele não precise sair correndo do trabalho. Tem uma pesquisa que ela diz que as mulheres, elas acumulam, né, isso em 2022, tá? Elas dedicam 20,4 horas semanais para atividades domésticas. E quando a gente fala de mulheres negras, elas dedicam 22 horas. Sem dúvida alguma, isso tem um impacto na carreira, tá? Existem estudos que mencionam que conforme o homem, a mulher e o homem vão crescendo, né, hierarquicamente, e o homem ele vai terceirizando as atividades domésticas, enquanto a mulher não. Então, quando chega num nível de diretoria, os homens já terceirizaram todas as atividades que eles tinham, as tarefas domésticas já foram terceirizadas, outras pessoas já foram contratadas. As mulheres não. As mulheres elas continuam se dedicando às tarefas domésticas, porque essas tarefas domésticas elas estão muito vinculadas à criação dos filhos. E então não importa o nível que a mulher esteja dentro do mercado de trabalho, ela vai continuar se dedicando aos filhos. Claro que muitas vezes ela vai deixar algo para trás, sem dúvida nenhuma, mas ela continua se dedicando aos filhos. Outro dado muito interessante, que apenas 55% das empresas têm um plano de cargos e salários. Dessas empresas que têm um plano de cargos e salários, 31% delas, a diferença salarial encontrada entre homens e mulheres foi de 5%. Então, o plano de cargos e salários, ele já vai diminuir a diferença salarial entre homens e mulheres. No entanto, desses 55%, apenas 31% chegam a apenas 5%. Então, é algo importante. Por quê, né? Por que a gente fala dessa questão da desigualdade e ainda temos tanto a falar? Primeiro, que para a gente ter uma igualdade de gênero, ainda vamos demorar 134 anos. Então, falta muito tempo. Segundo, que esse relatório ele veio para trazer a realidade do mercado de trabalho. Quando eu converso aqui com os meus clientes, a maioria diz: aqui eu não tenho esse tipo de problema. Eu tenho muito mais mulheres aqui do que homens. E aí, quando a gente começa a fazer as análises, né, de gênero, o que a gente vê? Muitas empresas realmente têm muito mais mulheres. Mulheres em cargos de analista. A partir da gerência, isso tudo se inverte. Aí a gente começa a ter mais homens. Outro dado, a maioria aqui dos nossos clientes estão identificando que realmente existe diferença no salário entre homens e mulheres. O que a gente viu? Que mulheres na liderança, elas ganham, em média, 27% a menos que os homens. Então, a gente já tem aí uma disparidade de 20%. Quando a gente vai para o nível gerencial, esse valor aumenta ainda mais, esse percentual aumenta ainda mais, vai para 27%. A gente teve aí algumas diferenças, né, no questionário do portal Emprega Brasil.
Então, o portal Emprega Brasil, no ciclo 2 do relatório de transparência, ele trouxe a questão do incentivo à contratação de mulheres indígenas. Então, a gente começou a ter aí a obrigatoriedade, né, da autodeclaração de raça e etnia, e o governo está se munindo de todas essas informações para depois a gente ter aí um plano de contratação. Então, a gente identificou essa questão do plano de cargos e salários. Aí a gente viu também, em relação aos critérios de remuneração, que 63% das empresas, elas têm algum tipo de política, né, para cumprimento de metas de produção, tá, que são definidas pela empresa. No primeiro relatório, o percentual era menor, agora eu não me lembro, acho que era 25% das mulheres eram chefes de família. No segundo relatório, a gente tem aí 58%. Um outro dado interessante é que 53% dos estabelecimentos respondentes não tinham 3 mulheres em cargos de liderança ou direção. Então, se eu não tenho 3 mulheres, pelo menos, não há o cálculo das diferenças salariais, até devido à lei LGPD. Porque se eu tenho menos, todo mundo vai identificar quem são aquelas pessoas que têm a remuneração maior ou menor. Então, a gente tem que ter aí um número de pessoas em cada uma das funções para que seja efetuado esse cálculo. Em relação à contratação de mulheres negras, 42% dos estabelecimentos têm até 10% das contratações relacionadas a mulheres negras. Aí, quando a gente fala, né, do que as empresas estão fazendo para mitigar todas essas diferenças, né? Então, primeira coisa, muitas delas têm um comitê de diversidade e inclusão. Então, isso é algo que faz a diferença dentro de uma empresa, esse comitê. Então, 34% das empresas têm um comitê de diversidade e inclusão. Quem são as prioridades, né, nessa política, nessas políticas de incentivo que as empresas têm aí que mapear, que trazer para o dia a dia do RH? As mulheres são prioridades. Então, tanto contratação de mulheres, quanto planos de mulheres para atingirem a liderança. É muito importante essa questão da contratação de mulheres para o atingimento da liderança. Porque a empresa ela vai ter que dar a oportunidade dessas mulheres chegarem na liderança. Mas não é tirando a meritocracia. Ela vai preparar essa mulher. Então, essa questão da preparação da mulher até que ela consiga chegar à liderança é importante. As desigualdades que a gente vê, elas são fruto de práticas discriminatórias, sem dúvida nenhuma, né? De uma divisão sexual do trabalho. Então, as mulheres, além de tudo, elas têm, como eu disse, toda a questão das tarefas domésticas. As mulheres, elas também têm muita dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Então, os estudos, eles dizem que a mulher, quando ela tá para entrar, ela é muito jovem. E o que acontece quando a mulher é muito jovem? Ela quer casar, engravidar. Claro que não são todas, tá? Mas a preocupação ainda das empresas é relacionada à gestação. O desemprego das mulheres é o dobro dos homens. O tempo de permanência das mulheres em busca por uma recolocação também é superior à dos homens. E claro, né, que a maior dificuldade das mulheres em retornar ao mercado de trabalho é quando elas têm filhos.
Só que tem um estudo que eu achei muito interessante, inclusive, que ele diz que as mulheres, mesmo saindo de licença maternidade, se a gente pegar todo o histórico profissional de homens e mulheres, as mulheres acabam se ausentando menos que os homens no trabalho, na carreira inteira, mesmo saindo de licença maternidade. Um outro item, né, que eu sempre menciono é que essa lei ela não veio, né, para punir realmente as empresas. Ela veio para trazer uma mudança na nossa sociedade. Então, países europeus já têm há muito tempo leis de transparência salarial para trazer essa igualdade salarial. Eu, particularmente, estou bem ansiosa, tá, para o próximo relatório de transparência, porque eu acredito que a partir do próximo relatório a gente vai ter aí uma perspectiva diferente. Então, as empresas elas têm que ter políticas de incentivo, por exemplo, licença, maternidade estendida, a paternidade também, auxílio creche. Vejam bem, auxílio creche é algo previsto em lei e apenas 22% das empresas possuem o benefício do auxílio creche. Flexibilização do regime de trabalho para apoio à parentalidade. Isso é algo extremamente importante, porque isso acaba trazendo as mulheres para o mercado. Então, elas tendo, né, um apoio parental, a questão da flexibilidade, elas acabam permanecendo muito mais no trabalho e tendo carreiras muito melhores. Porque se a gente tem aí uma rede de apoio, a vida da mulher fica muito mais simples. Sem a rede de apoio, a mulher não consegue se dedicar ao trabalho. É muito complicado. Uma outra coisa que a gente tem visto muito, as mulheres, quando elas chegam na liderança, elas têm muita dificuldade de permanecer, porque a responsabilidade aumenta. Com isso, a dedicação ao trabalho, o tempo de dedicação também aumenta. Então, por isso que a questão de políticas parentais são importantes. Claro que quando a empresa ela promove palestras de conscientização, tanto para homens quanto para mulheres, automaticamente esses homens mudam o comportamento dentro de casa. E a mudança de comportamento traz maiores oportunidades profissionais para as mulheres. Que mais aqui? Média salarial. A média salarial dos homens, 4.495, enquanto a das mulheres é de 3.565. Quando a gente vai falar de mulheres negras, elas ganham 50,2% da média salarial do homem. 2.745. Então, é uma diferença muito discrepante. Eu, particularmente, sou uma pessoa que sou a favor de cotas, porque sem cotas a gente não tem uma mudança no comportamento das pessoas e das empresas. Claro que as empresas não gostam, né, dessa questão de cotas, mas isso faz com que a nossa sociedade mude. Porque sem a gente ficar falando de determinadas coisas, não há mudança. Então, o que a gente vê é que, falando sobre tudo isso, o governo trazendo, né, trazendo luz a essas desigualdades, com o tempo a gente vai sanar tudo isso e vai ter melhores oportunidades. O que isso traz, além da igualdade dentro do mercado, aumenta o PIB, melhora a nossa economia. Então, são muitas vertentes que estão relacionadas à desigualdade salarial.
Uma outra coisa que eu quero dizer é que quando a mulher ganha mais, ela traz tudo isso de volta para a sociedade, para a economia. Por quê? Porque a mulher ganhando mais, ela vai lá e paga uma escola melhor para os filhos. Não que os homens não, tá, gente? Não é isso. Mas tudo que a mulher traz acaba virando, tudo que ela ganha se reverte para a família. Revertendo para a família, a gente tem uma melhoria na educação, uma melhoria na economia, em tudo isso. Então, a mulher ganhar menos é algo que traz impactos significativos para a sociedade. E agora a gente está conseguindo medir essas informações com as informações que a gente presta dentro do E-Social e no portal Emprega Brasil. Então, é muito importante tudo isso. Se as mulheres, em 2023, as mulheres representavam 40% das pessoas nos estabelecimentos com mais de 100 empregados. Se o salário delas, se os rendimentos das mulheres aumentassem de 34,1% para 40%, a gente teria aí um total de rendimentos de 76,7 bilhões de reais. Então, as mulheres, onde que elas estão, tá? Geralmente, elas estão nas atividades de atenção humana. Por que isso? Porque quando a mulher ingressou no mercado de trabalho, sempre foi, e quando a gente vai nos hospitais, a gente vê, né, nas escolas, a gente vê, sempre foi nas atividades relacionadas ao acolhimento, ao cuidado. Inclusive, se a economia do cuidado fosse remunerada, a gente teria aí um aumento do PIB em mais ou menos 11 bilhões, tá? Então, o relatório de transparência, ele trouxe, né, exatamente aquilo que o nosso teste do pescoço já disse. Onde que estão a maioria das mulheres trabalhando? Elas estão nos hospitais, então relacionados à saúde, acolhimento, cuidado. Elas estão em atividades de assistência social, residências coletivas e particulares. Então, é nesses lugares que estão a maioria das mulheres, tá? Aí a gente tem diferenças muito discrepantes, né? Como eu disse, em relação à contratação de mulheres, mulheres negras, indígenas. E a tendência, é claro, é que as empresas elas tenham aí políticas, práticas de vagas afirmativas. Então, quando a gente começa a trazer vagas afirmativas, políticas afirmativas, esse quadro tende a melhorar. E, assim, é muito complicado essa questão, porque muita gente acredita que essa questão do relatório de transparência é uma questão feminista, mas não é feminista, tanto que o relatório também traz questões relacionadas aos homens negros e não negros. Então, é para ter aí uma mudança realmente, porque tanto as mulheres quanto os negros não são minorias, são minorizados, o que é bem diferente. E toda essa mudança depende também dos homens, porque se a gente não tiver, as mulheres principalmente, não tiverem como aliado os homens, não vai ter mudança na sociedade, dentro das empresas, porque as empresas elas são um reflexo da sociedade. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, fazer, que a gente quer mais um bate-papo, tá? Com certeza vai ter, viu, Andréa? Porque são assuntos que aparentemente podem até ser confundido com temas polêmicos, mas na verdade são Sim, temas muito sérios, relevantes e que todos nós, como líderes,
precisamos estar atentos, preocupados e agir em direção a combatê-los, né? Sim, Inclusive, sem nós já dúvida. temos uma pergunta aqui do Alessandro. Pode O falar. Alessandro Leme da IRCO, ele diz o seguinte: no caso de uma empresa que deixou de reportar, mas gostaria de regularizar a situação, como proceder, considerando que a plataforma não permite a transmissão após a data final de entrega? Você tem que esperar o próximo, tá? Mas baixou o relatório ou nem baixou o relatório? Se quiser abrir o microfone e falar, não baixou o Não relatório. baixou. O outro dia a gente até tentou num cliente baixar esse relatório fora do prazo, não conseguimos também, tá? Claro que você está exposto aí a uma penalidade, né, que é de até 3% da sua folha, de 3% da sua folha, limitado a 100 salários mínimos. Então, existe essa exposição e o que você tem que se atentar é para não perder o próximo prazo. Então, o ano que vem, né, a gente tem um próximo ciclo, onde a gente tem que responder as perguntas do portal Emprega Brasil e trazer as informações do E-Social. Um outro item importantíssimo desse relatório, que é agora uma das estrelas também, né, desse novo processo, é o CBO, tá? Código Brasileiro de Ocupação. Por que que ele se tornou tão importante? O CBO, a gente não tem CBO para todas as funções, então a gente faz muito ali por aproximação, né, alguns enquadramentos, e muitas vezes nesse saneamento que a gente tem feito para os nossos clientes, a gente tem observado a utilização de CBOs incorretos. Então, isso também traz inconsistências no relatório de transparência. Porque se eu estou utilizando um código incorreto, aquela população ela vai para um grupo incorreto e vai distorcer a média salarial. Então, é importantíssimo também que seja feito um saneamento dos CBOs. Óbvio, as empresas elas têm planos de cargos salários. Dentro do plano de cargos salários, a gente tem diversos tipos de remuneração para o mesmo cargo. É importante que a empresa tenha todos esses cargos descritos, o que diferencia um salário do outro, para que, quando ela for notificada, ela possa justificar algumas diferenças salariais, que dá para se fazer isso também. Hoje, né, nesse segundo relatório, foi apontado que 35% das mulheres das empresas têm políticas de incentivo à contratação de mulheres. E 27% têm políticas de incentivo à contratação de mulheres negras. Claro que para o próximo relatório, provavelmente, a gente vai ter uma pergunta relacionada às mulheres indígenas também. Quando a gente fala de indígenas, eu acho que antes, e a minha opinião, tá? Antes da gente trazer a questão de gênero, a gente tem que trazer a etnia, tá? Então, a gente tem que fazer o estudo da etnia para depois segregar em gênero, né? Porque a gente sabe que não temos muitos indígenas no mercado de trabalho. Políticas de contratação, LGBTQIAPN, isso é algo importante também, né? Uma população muito grande dentro do nosso país e que não é levada em consideração nas contratações. Por incrível que pareça, gente, o Distrito Federal é o estado que tem a remuneração média maior, inclusive maior que São Paulo, e uma das menores diferenças salariais entre homens e mulheres. 8% apenas a diferença, e a remuneração média deles é maior do que a nossa. As empresas, para que elas tragam, né, maiores subsídios
nos seus próximos relatórios. Então, aquelas perguntas do portal Emprega Brasil, a gente tem que tentar ali ticar, né? Ticar aquelas perguntas, implementando políticas. Então, a gente tem questão, por exemplo, programa de contratação de mulheres vítimas de violência. A maioria das empresas não tem esse tipo de programa. E a violência, a gente sabe que é algo presente em muitos lares. Então, é algo que a gente tem sim que falar. Falar muito para que a gente tenha uma mudança. Eu vejo toda essa questão, todas essas perguntas, essa legislação, como uma mudança social. E não a defesa de um gênero ou outros minorizados, tá? Então, contratação de mulheres LGBTQIA+, eu não entendo que o relatório é obrigação do BPO, em hipótese nenhuma. Na minha concepção, não é, porque demanda uma análise profunda que está ligada diretamente à estratégia da empresa. Então, não é uma obrigação do BPO. O que o BPO pode fazer? Preencher a questão do questionário? Sim, acredito que isso é um serviço, inclusive, adicional. Porque o BPO não vai ter as informações. Se a empresa tem plano de cargos salários, se a empresa tem políticas de contratação de homens, homens negros, mulheres negras, LGBTQIAPN+. Então, o BPO não tem esse tipo de informação. No máximo, um serviço adicional para preenchimento das perguntas do portal Emprega Brasil. Mas isso é algo mais relacionado ao departamento de RH, o departamento de DEI, porque são informações, inclusive, muitas vezes sigilosas. Então, não é algo que está ali nas mãos do BPO, nem na obrigação do BPO. Um outro item, né, relacionado às políticas de contratação também, a gente vê que as políticas de contratação 40+, 50+, 60+, elas fazem parte de 19% dessas empresas. Inclusive a Nestlé, ela tem um super programa de contratação dessa população, até porque sabemos que nossa pirâmide está invertendo. E com a inversão da pirâmide, a gente vai ter que abrir mais espaço para esse grupo também. E a questão do etarismo, ele é algo também que atinge mais as mulheres do que os homens. Para vocês terem uma ideia, a mulher ela é considerada velha para o mercado com uma antecedência de 10 anos do que os homens. É muita coisa. Então, quando a gente fala sobre todas essas desigualdades, né? Então, e a gente fala que as mulheres são responsáveis, são chefe de 58% dos lares, a gente tem a certeza que alguma coisa tem que mudar aí, né? Porque não dá. Outro item muito importante desse relatório, tá, dessa lei, é que o sindicato tem que ser envolvido no plano de ação. Tá? Então, a gente vai ter sim que envolver o sindicato mais para frente em relação a esse plano de ação. Mais alguma coisa, gente? Porque assim, tem muita informação, né? A gente vai para um caminho aí que é muito mais social. Tudo isso a gente nem tem a dimensão do impacto, a gente está começando a ter a dimensão do impacto disso, tanto para a nossa economia, para a nossa sociedade, agora, porque a gente tem dados. Então, o E-Social, ele muniu o governo de muitos dados, tá? Eu não consegui ler sua pergunta, peraí, deixa eu ler. Andréia,
Somente para ficar claro, se formos criar políticas parentais, isso precisa ser homologado junto ao sindicato também? Olha, você cria essa política, é importante criar a política e levá-la ao sindicato. Ele não vai, acredito eu, né, que ele não vai se opor, tá? Mas é importante sim levar ao sindicato. A maioria das empresas, o que eu tenho visto, né, nos meus clientes, o primeiro passo é regularizar todas essas políticas, implementar as políticas, né, apresentar aos colaboradores e chamar o sindicato para dar o aval, tá? Mas eu até o momento não vi ninguém envolvendo aí o sindicato, mas a legislação traz sim essa obrigatoriedade. Quando a gente fica confuso, o que eu vou implementar primeiro? Tem muita coisa para implementar. Uma das primeiras coisas que a gente pode implementar são os programas de liderança para mulheres, porque isso é uma obrigatoriedade que está dentro do decreto. Então, se eu não sei por onde começar, comece por essa política, pela política de PCDs, que é algo obrigatório. Então, vem como a segunda prioridade das empresas, inclusive, tá? A política de PCDs. Porque fazendo isso, a gente vai diminuindo a desigualdade. Importantíssimo, tá, gente? As empresas, a gente não identificou, eu não identifiquei nos meus clientes, que essa questão da diferença salarial era algo proposital. Eu acho que é importante aí a gente mencionar isso, porque é algo muito mais estrutural. Isso já está enraizado, né, na nossa sociedade. E vem essas obrigações justamente para que a gente vá mudando o nosso pensamento, né? O nosso modo de ser e de viver. Porque o machismo, ele não está só nos homens, ele está nas mulheres também. E muitas vezes nós somos atravessados por tudo isso, né? Então, a gente tem que ter a consciência, o porquê que a mulher está ganhando menos. O que está acontecendo? Ela está fazendo um trabalho diferente? Se ela está fazendo um trabalho diferente, vamos trocar aqui a função dela. Mas vamos parar com isso, né? Vamos tentar mudar tudo isso dentro das nossas empresas e a gente muda falando, né? Eu sempre falo, muita gente fala, fala muito, né? Mas é falando, é conversando sobre esses temas que a gente muda. Infelizmente, a gente tem que ter aí uma iniciativa do governo, uma obrigatoriedade para que a gente, como empresa, passe a olhar para todos esses problemas que temos como sociedade. Andréia, muito bom ouvir tudo isso de você, porque de fato uma exigência legal, muitas vezes a gente não consegue entender ou enxergar o todo disso, né? De maneira 360 graus, que é fundamental. Mas tem um impacto muito profundo que requer, muitas vezes, investimento de tempo, energia, dinheiro das organizações e nós, como seres humanos, como indivíduos, para que a gente consiga não só fazer aquela atividade, mas compreender o porquê que isso está sendo feito. A gente sabe que existe um desequilíbrio normal que precisa ser combatido, né? E esse relatório ele vem só para nos impulsionar a fazer essa mudança. Então, acho que toda essa sua contextualização, essa sua explicação, às vezes as pessoas que nos assistem aqui agora, né, ou que vão nos assistir, pode até pensar, nossa, mas parece que a Andrea está trazendo um viés para um lado que eu não sei se tem a ver com o relatório. Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? Existe sim um desequilíbrio do quanto a mulher ganha comparado ao que o homem ganha. E por que que isso existe? Por inúmeras razões históricas, por Exato. preconceitos, por erros, por várias situações que a gente precisa combater. Então, é claro que cada um que nos assiste aqui também, cada um tem o seu desejo, né? Um
Um está mais ligado, pô, isso daqui está relacionado ao meu dia a dia, né? Como o Alessandro perguntou, você acha que é o BPO que faz ou que não faz? Pô, não, acho que é o RH. Já o outro vai pensar, pô, mas isso daqui é uma coisa essencial, eu tenho que tomar uma decisão junto com o conselho da empresa, de Uhum. mudar o paradigma, de quebrar esse paradigma, de ter uma atitude mais em prol ao equilíbrio das contratações. Então, tem várias vertentes, mas o fato é, se a gente não fizer um trabalho organizado, preparado, planejado, a gente vai ficar para trás no mercado, né? Tanto como organização quanto como indivíduos. Então, acho que para quem tem mais dúvidas, eu sei que é um tema delicado, sensível e vai muito mais do que o relatório em si. Eu estimulo vocês a mandarem uma mensagem diretamente para a Andréia. Às vezes as pessoas não querem também compartilhar o assunto aqui em nome da empresa, então tá aqui o e-mail da Andréia, o telefone da Andréia. Nem validei contigo, Andréia, mas acho que você Sim, não vai se sentir não, desconfortável. não. Quem quiser compartilhar especificamente sua dúvida, sua situação com a Andréia, ela vai estar à disposição para responder vocês. E acho que isso tudo faz com que a gente reflita e mude o dia a dia, né, André? Acho que essa é a Sim, essência. E antes da gente exato. partir para o final, tem mais uma pergunta aqui, agora do meu xará, do Leonardo de Piazza. Ele diz: André, bom dia. Sobre os CBOs, quando encontramos a necessidade de ajuste de um CBO vinculado a um cargo que está ocupado, podemos simplesmente ajustar o CBO sem a necessidade de qualquer outra ação acessória? Então, o CBO está ocupado. No entanto, essa outra pessoa que você vai alterar o CBO, a atividade dela está relacionada àquele outro CBO, porque se ela estiver relacionada, você vai ter que usar o CBO já utilizado. Agora, se não tiver, você pode, sem dúvida alguma, utilizar outro CBO e o ajuste de CBO não precisa de nenhuma ação acessória, porque você vai alterar esse CBO dentro do e-social também. Então, vai alterar na sua folha e no e-social. Então, tá tudo certo. Perfeito. Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu acho que a gente conseguiu cumprir o objetivo principal aqui do bate-papo. Acho que está mais do que claro a importância do tema, o quão relevante ele é para o S do ESG. Sim, Para quem tiver dúvidas, questionamentos, podem mandar aqui para a Andrea ou podem mandar via Abrapsa, que a gente vai direcionar. É, eu só queria finalizar agradecendo, Andréia, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Muito obrigado. O Alessandro aqui, inclusive, parabenizou você também pelo tema, obrigada. pela apresentação. Pessoal, também quem tiver dicas, sugestões ou pedidos de temas, compartilhem com a Uhum. Abrapsa. A gente está à disposição para trazer conteúdos que sejam inerentes à realidade de vocês, o que vocês estejam buscando dentro da pauta ESG. Andréia, obrigado mais uma vez. Agradeço por você dedicar esse tempo conosco. Que Deus te abençoe e siga aí Todos lutando juntos. pelos desafios relacionados à ESG. Não é fácil. Caroline Não. aqui também agradeceu, parabenizou. E a você que nos acompanha ou que vai nos acompanhar, meu muito obrigado por dedicar um tempo para um assunto tão importante. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato conosco e fiquem ligados, porque ainda temos mais conteúdo sobre ESG ainda dentro de 2024 para ser compartilhado com vocês, tá bom? Meu muito Muito obrigado. também. Te Vai lá, agradeço também. André. Muito obrigada pela presença de vocês, por esse tempinho. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Perfeito. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia a todos vocês. Abraço. Tchau. Tchau.